Fala, galera! Oiê! Estamos aqui no Ushuaia, conhecido como o fim do mundo. Essa região aqui era habitada por povos nativos da região. Posteriormente chegaram alguns ingleses aqui, vieram morar aqui para evangelizar esses povos nativos, mas a cidade se desenvolveu mesmo, assim como é hoje, por conta de um presídio que tem aqui. Você até olha que tem várias referências na cidade a presídio. Tem uns guardas ali, a simulação de um preso fugindo. Aqui tem uma loja de lembrancinha, ó, e tem globinho, essas coisas, mas a lembrancinha mais típica mesmo é essa aqui, ó. É roupa de presidiário, você pode levar. Estive preso 9 meses. Aqui tem uns bonequinhos de presidiário também. Esse aqui era um assassino em série, bem famoso, a gente vai falar dele depois. E para dar uma ideia, vamos colocar o mapa, ó. O Ushuaia tá aqui, ó, tá no pé da Argentina. Buenos Aires está aqui, ó, bem longe. E assim, se você tem um território ali e ninguém vai morar lá, você não tem um exército ali, não tem nada, você acaba perdendo. Ainda mais sendo um lugar estratégico. Esse lugar aqui é muito estratégico para navegação. Então a Argentina precisava colocar gente aqui para garantir a soberania. Fazer uma cidade era complicado, porque ninguém queria vir morar. Hoje, aqui é legal, você vem de carro, tem estrada, tem tudo. Mas naquela época não tinha nada, você só chegava de barco, era uma viagem longa. Então ninguém ia querer vir para cá. Então eles tiveram a ideia de criar uma colônia penal. O que isso significa? Significa que eles tiveram a ideia de criar um presídio mesmo, um presídio aqui que seria de segurança máxima, porque o risco de fuga era muito pequeno e se a pessoa fugisse, ela ia aqui, ó, para as montanhas, não tinha muito o que ela fazer. Então, esse modelo de colônia penal já tinha sido usado, os britânicos mesmo criaram na Austrália. A Austrália surgiu assim como um lugar para mandar prisioneiros. Eles tiveram a ideia assim também, manda os prisioneiros para cá, fica administrando uma prisão e aí garante a soberania desse território. E esses prisioneiros eram obrigados a trabalhar. Então eles que vieram aqui construíram várias ruas, construíram as estradas, construíram alguns prédios de administração pública e construíram inclusive a prisão, que é onde a gente vai agora. O presídio hoje é um museu. Aqui tem uma historinha que em 1884 a Armada Argentina fundou o Ushuaia, mas ninguém morava aqui, né? Foi com a construção do presídio mesmo que deu uma impulsionada. O presídio começou a ser construído em 1902, só para situar aí no momento histórico. Aqui na frente tem umas estátuas representando os presidiários, ali tem um policial olhando. E uma curiosidade, o presídio é aqui, é que os presos trabalhavam fora, eles saíam do presídio para trabalhar na rua, na cidade mesmo, nas construções das coisas. Eram vigiados por guarda, mas o controle não era tão grande justamente porque eles não tinham para onde fugir. Diz que já teve casos até de fuga, mas que os caras fugiam e depois voltavam, falavam, oh, eu ia morrer lá, me prendam de novo. O preço da entrada aqui é um pouco salgado, é 40 mil e é válido por 48 horas. Por 48 horas você pode vir, voltar e inclui um tour guiado. A gente fez o tour guiado de manhã para aprender e agora voltamos aqui para mostrar para vocês. Ó, esses aqui são os povos originários que a gente comentou da região. Eles andavam assim mesmo, é um frio do caramba aqui, mas eles andavam com pouca roupa, eles passavam uma gordura no corpo que ajudava a esquentar, mas o metabolismo deles era diferente também. Se você vier passar essa gordura e ficar aqui sem roupa, você vai morrer de frio, eles aguentavam. Esses povos foram dizimados, principalmente por conta de doença. Sarampo matou muitos deles e quando a gente fala, né, de populações indígenas que foram dizimadas, a gente pensa às vezes em coisa muito antiga ali na época do descobrimento, mas vocês podem ver que esses aqui tem até registros fotográficos deles, ó. Eles viviam em canoinha, assim, geralmente faziam uma fogueira na canoinha para andar por aí, por isso que aqui é chamado de Terra de Fogo até. Os europeus passavam aqui, viam um monte de fogueirinha dos barcos e falavam, ó, Terra do Fogo. E uma curiosidade, eles ficavam mais tempo no barco até do que em terra, e quem remava eram as mulheres. Os homens pescavam, as mulheres remavam. Inclusive, as mulheres eram as únicas que sabiam nadar. Aqui tem uma foto, ó, da mulherzinha remando e do carinha pescando. E vamos entrando aqui na parte que seria o presídio mesmo, que seriam as celas. Tá tendo tour guiado agora, a gente veio de manhã, mas de tarde tem 2 também. Então, como a gente já fez, vamos pro outro canto lá gravar, depois a gente volta aqui. Vamos começar o recorrido por aqui, ó, por um setor que é o presídio antigo, ó, a parte mais original. E eu acho que quase ninguém sabe que dá para vir aqui, porque toda vez que a gente veio aqui é vazio. Mesmo 10 anos atrás, quando a gente veio,
ninguém sabia. Aí a gente entra, a galera começa a entrar. Mas, ó, aqui dá para ter uma ideia de como eram as celas na forma mais original, né? Aquela parte lá está restaurada. Aqui houve duas restaurações, né? Uma para ser museu mesmo, para deixar aqui legal para a galera visitar. E também, depois que o presídio deixou de funcionar, foi passado para a Armada. Então, serviu aqui como tipo um quartel-general e tal. Então, eles fizeram algumas restaurações também. Esse aqui é o que está mais original, ó. As portas são novas, mas são reproduções, né, de como era. Aqui tinha um vidrinho para o policial poder espiar lá dentro. Do outro lado tem umas portas que essa aqui deve ser original, ó. Essa aqui tá mais velha. Aqui dá para ter uma noção melhor. Ó, aqui dá até para ver como conseguiam ver antes, ó. O segundo andar, ó, é de madeira, não dá para visitar agora porque se subir aí cai, né? Tá velho já a madeira, porque é original mesmo. Se alguém andar aí vai afundar. Fizeram até uma rede aqui para não correr o risco de cair pedaço nas pessoas que estão visitando. Mas é interessante essa parte. Tem até um negocinho aqui, ó, para você pôr a cara aqui, igual tirar foto como presidiário. Existe até uma discussão, né, sobre essa questão de se é certo ou não. Algumas pessoas aqui são contra ficar muito em cima desse negócio de presidiário, né? Fala, pô, ficar vendendo lembrancinha de presidiário, alguns eram assassinos, então... tem uma galera que não acha muito legal, mas o turismo é turismo, né? A pessoa vem pra cá e quer comprar uma lembrancinha ali. Inicialmente nessa região aqui, não no Ushuaia em si, mas numa outra ilha aqui, foi criado um presídio militar para os presos militares. Posteriormente mandaram para essa região aqui, agora é para Ushuaia mesmo, um grupo de presidiários ali, eram composto por homens e mulheres, para começarem a construção aqui mesmo. E depois aí foi fazendo presídio, foi aumentando, foram enviando mais presos. No começo eles pensavam em mandar reincidentes, só que aí o reincidente, às vezes o cara é reincidente por baderneira, aí a pena dele era 2 meses de prisão. Aí o tempo de chegar aqui já era o tempo de ele voltar. Então começaram a mandar mais presos de penas maiores mesmo, e depois começaram a mandar presos políticos também. Depois a gente vai mostrar ali os presos mais famosos, mas era isso, esse presídio foi construído pelos presidiários mesmo, assim como grande parte da cidade. Ah lá, eu não falei, foi só a gente entrar, as pessoas viram a gente aqui dentro e entraram também. É porque tem uma porta ali, né? Vocês viram quando a gente entrou, tem uma porta. Então, os outros pavilhões, porque são vários pavilhões, os outros pavilhões não tem porta, então parece que esse não pode entrar. Só que o que eu sinto aqui? Aqui é muito mais frio que os outros. Como aqui não foi reformado, aqui é frio, então talvez essa porta seja para não passar o frio para lá. Eu acho que é para isolar o ar. Aqui o teto mesmo é antigo, vão ver no outro ali, eles reformaram o teto. Aqui não é. É lata mesmo. O aquecimento antigamente era feito com esses tambores aqui. As paredes são bem grossas. Você pode ver aqui a grossura da parede. Dá sei lá, 3 palmos de parede. Ele não é tão bom isolante, porém ele ajuda a manter o calor. Então esquenta ali, a parede esquenta também e mantém o calor aqui da cela por um tempo. Agora, pelo menos é o que dizem. Agora eu vou dizer que a gente vai virar para mostrar o tamanho da cela, ó. O Renan aí dentro. Estica os braços, amor, pra ter noção. Esse aqui é o tamanho. Bom, ali tem umas, mas era uma cama. Acho que as celas aqui eram todas individuais, pelo menos pelo que a gente leu ali. Todos os presos aqui eram obrigados a trabalhar e recebiam dinheiro pelo trabalho, que poderiam gastar aqui dentro comprando coisa, poderiam pôr numa conta para receberem quando saíssem daqui, ou poderiam mandar para a família. Tinha essas opções. E aqui no fim tem o banheiro deles, provavelmente. Deve ser, devia ser o mictório aqui para lavar a mão, lavar a roupa. E o negócio interessante que a gente estava vendo daqui é que para combater as doenças, né, porque aqui para proliferar doenças devia ser muito fácil. Eles eram obrigados a tomar banho uma vez na semana. Então, uma vez na semana, obrigatoriamente, todo preso tinha que tomar banho. Que devia ser bem aqui, ó, né? Ficar bem embaixo do chuveiro. A escada é de pedra, então a escada dá para subir ainda, para ter uma vista melhor. Aqui tem o piso de madeira ainda, não sei se é original, mas deve ter sido reforçado.
Só que não pode passar, ó, tá fechado. Então, todas aquelas partes abertas que a gente viu lá fora, lá embaixo, né, dá pra ver daqui, só que não pode continuar. Tá bem detonado ali, ó. Ó, e aqui tem a mesma quantidade de cela que tem embaixo, tem em cima. E aí embaixo a gente viu ali que era o banheiro e aí no andar de cima ficava o lugar que eles comiam. Então fazia a refeição aqui e tomava banho lá embaixo. E o interessante é o desenho. Ele era desenhado tipo uma estrela, o guarda ficava aqui girando e daqui ele via, né? Conseguia ver o corredor aqui. Cada um. Bom, ali tem a planta, a gente mostra. Aqui tem um painel que mostra algumas fotos do barco. Diz que a viagem de barco de Buenos Aires para cá levava 20 dias. A galera era transportada aqui para o chá em barquinho. Muitos se jogavam do barco aqui para não ser preso, para morrer afogado em vez de vir para a prisão. E aqui mostra como era a viagem, ó. Eles colocavam isso aqui na perna dos presos, né, para eles não se movimentarem na viagem. E ó, eles ficavam assim, um do ladinho do outro e vinham em pé. Então eles vinham a viagem toda nessa situação aqui, assim. Aqui tirando foto e medida dos presos, ó, medida o tamanho da cabeça e tal. Esse é um assunto interessante, eu vou mencionar daqui a pouco. E essa foto aqui também é legal de mostrar, ó. Isso aqui era uma das maneiras de servirem a comida, né? E aqui naquela época que a gente falou, a doença proliferava. Tinha aqui uma enfermaria que tratava de alguns presos, outros eles nem tratavam, e que a maior reclamação era de dor de barriga, assim, de problema gastro, por conta da qualidade da alimentação que eles tinham. E é bem o corredor que a gente passou, né? Podem ver aqui, ó, igualzinho a parede e as celas. Ó o mapa aqui de como é o presídio. Então aqui é o hall central que a gente está agora, e daqui o policial ficava circulando, ele conseguia ver todos os pavilhões. É bem aqui onde a gente está. Ó, aqui o pavilhão 1, pavilhão 3, pavilhão 5. Aqui tem uma imagem, ó, de como seria o policial rondando aqui e olhando. Aqui fora, né, em alguns momentos os presos ficavam aqui fora também, então sempre vigiado, tanto dentro dos pavilhões quanto aqui fora. Aqui, ó, hoje em dia você pode comer ali, ó, tem uma lanchonetezinha ali, você pode comprar comida e comer junto com o presidiário. Esse presídio aqui ele funcionou até 1947, aí foi fechado pelo Perón. O motivo era a questão de direitos humanos, já tinha sido declarado ali os direitos humanos, então esse presídio já não se encaixava mais, tanto pelas condições, né, por o cara ficar muito isolado aqui do resto da civilização, por conta de frio, das doenças que tinha, e também essa questão do trabalho forçado, né, obrigar o preso a trabalhar. Não era bem visto pelos direitos humanos, porque a grande questão é se o cara não quiser trabalhar, você vai fazer o quê? Vai bater nele, vai matar, vai deixar com fome? Então já não dava mais certo, e aí trazer os caras para cá e eles não trabalharem, ficava caro sustentar esse presídio, porque dentre os trabalhos dele tinham de limpeza, de lavar roupa, de construir a cidade, como a gente falou, de cortar lenha para esquentar aqui dentro. Inclusive, esses presidiários construíram uma ferrovia aqui, uma ferrovia curta, que era para ir na selva, ali onde hoje é um parque nacional, para pegar lenha, pegar madeira, para construção, tudo. Eles usavam, né, um trenzinho. Antigamente tinha o trem aqui, tinha a locomotiva para a gente ver. Não sei onde está, para mim que ficava nesse pátio aqui. Vamos perguntar ali se ainda tem. Vamos agora por esse outro pavilhão aqui, ó. Esse aqui que a gente mencionou que foi restaurado aqui pela Armada. Então, tem esses bancos aqui, na época do presídio não tinha. E tem o segundo piso que é de alvenaria, de cimento. Então, dá para andar lá em cima, eu acho. Aqui tem um exemplo, ó, de como era a cela, a cama aqui e a representação do preso. Aí tem os presos mais famosos, tem uma historinha deles. O preso mais famoso, mais emblemático e mais assustador aqui é esse aqui, ó, é o Petiço Orejudo, que significa nanico orelhudo. Ele era desse tamanho mesmo, ele era baixinho e tinha a orelha larga, assim, a orelha grande. O primeiro crime dele foi quando ele tinha 7 anos de idade. Ele espancou um menininho que tinha menos de 2 anos e jogou nos espinhos. Um policial viu e conseguiu salvar o menino. O primeiro assassinato dele foi com 9 anos. Ele tinha 9 anos, tentou enforcar uma menina, não conseguiu, uma menina de 3 anos, aí acabou enterrando ela viva. Outros crimes atribuídos a ele foram incêndios, ele gostava de queimar as coisas, ele queimava as coisas na cidade. Teve outros assassinatos, outras tentativas, ele torturava animais também. Ele foi preso quando matou um menino enforcado, e enfiou um prego na cabeça do menino. Pegou com uma pedra, colocou um prego, a polícia achou o corpo. Aí teve o funeral do menino
E ele foi no funeral para ver e identificaram que era ele porque ele chegou perto do caixão e procurou o prego, colocou a mão assim, a testemunha viu e falaram, pô, como é que esse menino sabe que tinha um prego ali? E aí foram investigar, encontraram na casa dele recortes dos jornais dos crimes que ele cometeu, né? Ele tinha orgulho ali, guardava os recortes e encontraram parte da corda que ele usou para enforcar. Ele teve até as orelhas operadas na prisão. Tinha uma coisa que estava na moda na época, que era o racismo científico. Eles usavam pseudociência para justificar o racismo. Então, tinha um italiano que pesquisava que dizia que os criminosos, assassinos, eram por um problema evolutivo. Eram mais primitivos que os povos atuais. E aí ele dizia, se tiver o boca grande é porque é um assassino, se tiver a testa em tal formato, é isso, se tiver o braço comprido, é isso. E se tiver, no caso dele, a orelha grande, falaram também é causa de cometer crime. Então fizeram essa cirurgia na orelha dele para ver se, diminuindo a orelha, ele deixava de cometer crime, o que obviamente não deu certo. E essas ideias, né, de que um cara pode ser assassino por causa do tamanho da orelha, por causa do tamanho da boca, eram essas ideias evolutivas que acabaram evoluindo, inclusive, para os casos que justificaram o nazismo, né, sua supremacia de um grupo racial e esse tipo de coisa. E aqui tem uma cela contando sobre as fugas daqui, tentativas de fugas. Teve várias pessoas que fugiram mesmo, mas acabaram voltando, ou teve um cara que nunca voltou, acreditam que ele morreu. Só teve uma fuga bem sucedida, que foi a desse cara aqui, ó. Ele era um anarquista e foi preso por matar o chefe da polícia em Buenos Aires, porque tinha tido um protesto ali com mulheres e crianças e tal, pedindo aumento, e o chefe da polícia mandou descer o cacete na galera, aí de vingança ele foi lá e matou esse cara. Ele foi condenado à pena de morte, só que ele era menor de idade, ele tinha 18 anos, na época a maioridade era com 22, então ele pôde trocar a pena de morte por ficar preso aqui no Ushuaia. Ele pegou prisão perpétua, né? Ele veio pra cá pra ficar preso pro resto da vida. A fuga dele foi bem sucedida em aspas, tá? Ele foi preso de novo pouco tempo depois, mas ele realmente conseguiu sair da região. Lá fora tem o barco usado para fuga, então lá a gente conta melhor essa história, mas queria mostrar aqui, ó. A gente falou sobre a ferrovia do fim do mundo, né? Aqui dá para ver, ó, a construção, a locomotiva, como era e como era o trilho. Eles iam aqui nos bosques, colhiam lenha, colocavam no trem e traziam para a cidade. Aqui tem um outro preso famoso que é um preso político, é o Rojas. Ele era um intelectual, professor e tal, e democrata. Ele lutava pela democracia e a Argentina teve um período de ditadura. A ditadura que eu me refiro é durante o funcionamento do presídio, né? Depois teve mais uma, mas essa aqui foi logo depois ali, tinha uma época que as oligarquias mandavam, tiveram uma democracia frágil, e aí as oligarquias não gostaram, veio mais uma ditadura ali na década de 30 e as oligarquias voltaram a mandar. E como ele defendia muito a democracia, ele acabou sendo condenado ao exílio. Aí ele podia ser ou exilado fora da Argentina, sair da Argentina, ou vir para o Ushuaia. E aí, para ficar aqui na Argentina, ele optou vir para cá. Diz que ele não ficava no presídio, tem a representação ali, só para dar uma ideia, mas que ele ficava na cidade, ali nas casas das pessoas, hospedavam ele, e ele só tinha que vir todo dia aqui para dar satisfação, né, dizer que está aqui ainda, o que era desnecessário, porque ele não tinha muito para onde fugir também. Ele e todos os outros presos políticos, né? Porque eram muitas pessoas que estavam presas aqui por esse motivo. E aquele primeiro preso famoso que a gente mostrou, o menino orelhudo, eu acho muito, muito bizarro, porque assim, nas lojas de lembrancinha aqui, tem muita, muita, muita coisa dele. Tem desde estátua dele, até camiseta dele, até ele num bloquinho dentro desses globinhos de neve. Eu acho muito estranho você comprar para você e também acho muito estranho você presentear alguém com o negócio desse cara. Ele virou meio que uma celebridade, né? É estranho, acho que nem ele ia acreditar que um dia iam estar comprando o bonequinho dele. O orelhudo morreu aqui na prisão, oficialmente de doença, mas, segundo diziam os presos aqui, foi de apanhar. Tomou uma surra dos outros presos, porque teve um evento que, inclusive, tinha um gato aqui que os presos gostavam muito, cuidavam dele, e ele matou esse gato. Aqui, inclusive, tem alguns exemplos de armas que encontraram aqui dentro, fabricadas mesmo na própria prisão, né? Aqui tem uma faca que devem ter conseguido infiltrar aqui, corda que os caras usavam, um estilingue.
E aqui no museu, né, além de artigos sobre o presídio em si, tem outras curiosidades. Ó. Essa aqui é a roupa de um bombeiro. Um bombeiro antigamente usava essa roupa aqui para se proteger no fogo. A gente, quando olhou, falou, nossa, um negócio de um astronauta. Aí a gente entrou e falou, ah, não, era do bombeiro. E só para concluir então a história da fuga do carinha, ele fugiu num barco nesse estilo, era esse modelo de barco que ele usou. Como que fizeram? Outros anarquistas, aqui eles tinham um grupo ali, conseguiram infiltrar umas pessoas aqui dentro para tirar ele. Então um dia ali deram para ele roupa de oficial, ele vestiu, saiu e tinha um barco esperando. Aí conseguiram escapar nesse barco, só que ele foi para o Chile, né? Ele foi tentar chegar na cidade de Punta Arenas e foi interceptado pela guarda chilena no caminho. Aí foi preso e foi mandado de volta. Aí consideram, né, uma fuga bem sucedida porque realmente ele saiu. Não aproveitou muito, mas conseguiu sair da região do Ushuaia. Os outros só fugiam, iam ali, passavam frio na montanha e voltavam. Não, quem assistiu o nosso último vídeo, a gente subiu a montanha. E, gente, a gente tá no verão e não dá. E a gente tava com a roupa bem quentinha e tudo. Então, imagina essa galera que diz só uma flanelinha. Realmente, eles não tinham como ficar fora aí de dentro do presídio. E a gente tava ali de dia, né? A gente vai passar a noite agora. Olha só como é. A natureza aqui é bem dura, as condições climáticas aqui são brabas. Aqui é tão complicado de viver que para fazer as pessoas virem morar aqui, para popular aqui essa região, o governo teve que colocar um monte de subsídio. Então subsidiou um monte de coisa, aí veio indústria, aí a galera veio viver, aí a galera passou a morar aqui. E até hoje tem que ter alguns subsídios para essas pessoas se manterem aqui, porque senão elas não vão querer ficar. Aqui é frio o ano inteiro, com alguns momentos de sol no verão, um vento danado, é muito complicado morar aqui. Dentre os subsídios, o principal é o gás, né? O gás, o cara consegue pagar menos no gás aqui, porque senão ele vai embora. Ele vai falar, pô, para aquecer a casa vou gastar uma fortuna, não vale a pena. E agora pegamos um carro para ir conhecer o Parque Nacional, onde os presos iam pegar madeira. A estrada para lá é de terra, uma parte, mas é bem tranquilo de andar aqui. A gente tá com o carro baixo e vai sem problema. O aluguel do carro foi 75 mil por dia, a gente pegou por um dia só. Aqui, ó, na roda dá para ver que ele tem os grampões, ó. O aluguel já é preparado para andar na neve. O carro é uma das formas de passear pelo parque, outra forma é contratar a excursão. Tem umas vans que faz tour lá e tem umas vans que faz transporte lá para dentro e volta. E aí outra opção é pelo trem, ó. Esse aqui é o trem que a gente comentou, que eles chamam aqui, ó, de trem do fim do mundo, que é parte da linha que os presos construíram e que usavam para pegar madeira lá. Com o fechamento do presídio, essa linha férrea ficou inoperante e aí voltou nos anos 90 para turismo mesmo. Custa 60 mil por pessoa para entrar com o trem. São 3 tipos de vagões que tem aqui, né, para fazer esse trem. O mais barato custa 60 mil. Aí tem um que inclui jantar, quer dizer, a refeição, e tem outro que inclui mais alguma coisa e você conhecer como eles fazem a manutenção do trem, etc e tal. A gente achou muito caro, porque 60 mil para os dois já ia dar 120 para cada um, né? Nos dois juntos ia dar 120, já fica mais caro que o carro. É um rolê só de 1h30 e você faz uma parada só em uma cachoeira. A gente achou que, como a gente quer tentar explorar mais o parque, pra gente valia mais a pena o aluguel do carro. Ó, aqui tem uma foto do trem, ó, a locomotiva é uma réplica que simula ali a viagem da galerinha. Ó, o que eu tava falando. Então, 60 mil, você vai assim, sentado em 3 pessoinhas. E aí, aqui são os mais caros. Tem uma tarifa que é da classe prêmio, que é 170 mil. Aí vai de patrão, assim, ó. Ó, o trenzinho chegando agora. Eu imagino que hoje seja elétrico. Ele é bem silencioso. E não solta fumacinha, né? É, capaz que até faz um vaporzinho alguma hora pra dar uma emoção ali. Mas é simulando, né? Como se fosse as Maria Fumaça antigamente. Que vazio. Dentro desse primeiro só tem 3 pessoinhas. No segundo acho que tem 3 também. Tá bem vazio. Independente do meio de transporte que você usar, você tem que pagar mais 30 mil por pessoa para entrar no parque. Nós já estamos dentro do parque agora. Aqui é bem o final da estação de trem. Acho que o trem anda ali uns 5 quilômetros, talvez. E aí uma coisa que bastante gente faz, né? Porque você chega no parque aqui de trem e aqui, aí teria que seguir a pé. É um pouco longe as coisas. Aí acho que uma galera contrata uma excursão combinada, que faz o trem
e aí aqui fora o ônibus pega ela e leva para conhecer mais o parque. Aqui tem o mapa, dá para ter uma noção. Então o trem pega, a gente estava nessa estrada, ele pega aqui, dá a volta no lago e vem aqui. A gente está vindo por essa estrada e tem todo um rolezão para chegar. Essa estrada que a gente vê aqui dentro do parque é a Rota Nacional 3, aqui na Argentina, que faz parte da famosa e lendária Pan-Americana, que é a estrada que corta o continente americano inteiro. E aqui a gente está exatamente no fim, ou no começo, dependendo do ponto de vista dela. Ou seja, galera que quer viajar a América inteira, aqui é o começo ou o fim da jornada. Seguindo reto para lá, toda a vida você chega no Alasca, com uma pequena interrupção ali no Panamá. No Panamá você tem que pegar um barco, que a estrada tem uma interrupção nesse caminho. Mas vamos ver ali, ó, o finzinho dela, tem uma placa ali de fim da estrada. Aqui tem bastante moto, a moto do cara tá com a bandeirinha do Canadá. Será que a carinha veio do Canadá até aqui? Nossa! Deve ter percorrido, tá terminando a viagem dele, provavelmente. Ali ó, a plaquinha diz Buenos Aires 3.000 quilômetros, Alasca 17.000 quilômetros. E o que termina aqui também é a Argentina, ó. A gente tá aqui nessa parte do mapa, a gente tá aqui. Aqui termina a Argentina e daqui pra cá já é o Chile. Aqui uma plaquinha falando que as Malvinas são argentinas. Já contamos a história das Malvinas no último vídeo. E aqui podemos seguir mais um pouco a pé. Só queria mostrar aqui, ó, tem mais umas historinhas e umas representações dos povos originários daqui, ó. A gente comentou, né, que eles faziam foguinho aqui. Eu acho que essa parte aqui já é meio que para representar uma fumacinha, ó, na canoa. É, a fogueirinha na canoa. Agora, sabe o que não termina aqui? O limite do brasileiro. Tá cheio de brasileiro do Ushuaia. Aí é legal essas horas que quando as pessoas reconhecem, a gente vem falar, a gente aproveita para conversar um pouco de português. Porque eu falo que tá chegando um momento da vida quando a gente... Agora não, porque a gente tá voltando mais pro Brasil, né? Mas quando fica eu e o Renan muito tempo sozinho assim, parece que a gente cria um dialeto próprio, que só a gente se entende. É, inclusive, bastante gente fala, por que vocês falam bos? É verdade. Aqui na Argentina, a Argentina foi o primeiro país que a gente passou quando começou a viajar lá atrás, e eles falam bos, você aqui é bos. E aí chama a Michele de Bos Grande, porque a Michele é o Bos Grande e o Mucuvinha é o Bos Pequenininho. Só que eu não aceito, então pra mim o Renan é Bos Grande e o Mucuvinha é Bos Pequenininho. Então é assim, só para ficar mais claro, né? Por exemplo, você fala assim, você vai em tal lugar? Eles vão perguntar, Bos vai em tal lugar? E aí pegou, e Renan é Bos e Mucuvinha é Bos. É legal mostrar que essa parte aqui ó, tem essas plataformas, então é bem acessível, dá para vir ver aqui a natureza, quem tem alguma dificuldade para caminhar e tal. Tem algumas trilhas que não, né? A gente deve fazer depois algumas trilhas que aí são mais complicadas, mas os principais mirantes aqui dá para vir. A gente achou que talvez pegasse alguma neve aqui no parque, mas o parque é bem baixo. Aqui é o Puerto Arias, mas ainda tem neve nas montanhas, você consegue ver. Aí acho que para pegar neve no parque mesmo tem que vir no inverno, né? No inverno fica... tem um mosquito na testa. Ai! Aqui tem muito mosquito e mosca no verão, então você tá nos parques assim acampando, chega a ser sofrido. Vim contar que o barulho dos mosquitos aqui tá absurdo. Eu tô andando, tá ouvindo também? Eu tô ouvindo isso assim no meu ouvido. Zum, 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 zum. Não para, a gente tá andando assim, se batendo. Um sai batendo no outro pra poder matar o mosquito. Quem diria que tinha que trazer repelente aqui, né? E essa trilha aqui, ó, ela é interessante que ele diz ali, para vocês verem o estrago que os castores fazem. Gente, tem dois no Renan, ó. Desculpa, amor. Nossa. Não podemos parar. Tá, O castor, ele foi introduzido aqui, disse que foi, acho que 25 casais de castores. E eles se reproduziram igual praga, não tem predador natural para eles. Então, aí diz aqui, né, você pode ver o estrago. Não explica bem o que é o estrago, mas o castor faz represa, tem uma represa ali feita por eles, capaz que foi eles que derrubaram todas essas árvores aqui. E aí dá pra ver, igual desenho animado, a gente vê os castores fazendo represa, tem ali ó, uma represinha. Uma pena que não tem sol agora, então esse vídeo não vai mostrar, acho que tão bonito que é esse lugar.
Mas eu acho que da caminhada que a gente fez, né? A gente fez aquela outra, que cheia dos mosquitos agora há pouco, e a gente caminhou também, né? A primeira parte ali da caminhada, depois do final da rota. Eu achei aqui a parte mais bonita. Eu acho que porque tem a lagoa, eles chamam de Lagoa Negra, né? A Lagoa Preta. Mas eu achei que o entorno daqui, achei extremamente bonito. Continua com muito mosquito, não tanto, mas aqui foi um dos lugares que eu achei mais bonito. É curioso a história e o contraste aqui, né? Era um lugar penal e no meio de uma natureza tão bonita. E aqui tem outro lugar interessante, ó, naquelas montanhas brancas lá atrás já é o Chile. Há 6 meses atrás, quando a gente fez a viagem pelo Chile, a gente foi naquele lado lá. E aqui, ó, é o Correio Argentino, o último Correio Argentino, chama aqui o Correio do Fim do Mundo. Se você quiser mandar um postal para casa do Fim do Mundo, é daqui. Só que tá clausurado, tá fechado, não sei se por temporada ou por sempre. Ó, a caixinha de correio é essa aqui. Ali na frente estava escrito que o carteiro do Fim do Mundo está vivo ainda. Agora eu não sei se a gente deixar um postal aí, se ele vai chegar ou vai ficar aí para sempre. Aqui dá a impressão de que tá fechado para sempre, porque tá pregado com prego, ó. Tá bem fechadinho com prego. Tudo tá pregado, né? Não tem cara de que essas portinhas que levantam assim. Então parece que tá fechado para sempre. E é isso então, galera. Foi legal conhecer aqui um pouco mais de como é a vida e a história no fim do mundo. E até a próxima!